Bom dia, bom dia a todos meus amigos em todo o Brasil, falando diretamente de Jarinu para todo o país. Falar com meus irmãos, meus parentes, meus amigos, meus fornecedores, gente que já se ficaram para trás, já foram para frente, outros estão ricos, outros estão pobres, e enfim, nós estamos falando de riqueza aparente. Porque a riqueza verdadeira é a paz de espírito, o equilíbrio, saúde, e aí isso é riqueza. Até ontem, minha gente, estava conversando com um vizinho, eu estava falando que tinha comprado material, que uma lata de 900 ml custa R$ 150. Aí a pessoa falou assim, você é rico. E eu não sabia que responder. A pessoa sabe que a pessoa quando chama você de rico, porque ela vê que você é pobre, então ela chama você de rico. Porque quando você vê um rico, você não chama ele de rico. Você acha que vai ofender ele. Aí que deveria falar. Aí eu respondi para essa pessoa, que é muito brincalhona, muito simpática. Eu falei que há uns 30 anos atrás, eu era um rico pobre. Porque eu era escravo daquilo que fazia, daquela ganância, aquela vaidade. Eu queria ter cabelo bom, pele boa, roupa boa, carro bom, queria ter dinheiro, ter sítio, ter casa, ter um monte de coisa. E no final das contas, chegar ao final do ano, mal dava para pagar as contas. Aí eu aprendi que a vaidade e a ganância você paga caro. Aí o tempo passou, perdi a saúde mesmo, uns 40 a 50 anos, muita dor de cabeça, muito dor na coluna, dor no joelho, problema de fígado. E aí eu disse, vou parar com tudo isso. Decidi parar meus negócios, tranquei a porta de vez e comecei a dar valor a outras coisas. Aí mudei da cidade para uma área rural. Quando vim morar para cá era só mato, não tinha nem vizinho. Dava até medo de sair à noite. Aí as coisas. Nos primeiros 5 anos eu tinha ansiedade, porque eu era acostumado a andar para lá, para cá, viajar, visitar. Então acordar de manhã, aquela ansiedade, eu tenho que arrumar alguma coisa para sair. Mas foi indo que eu fui mudando. Aí eu falei assim, puxa vida, tô aqui, e à toa. Deixa eu tentar pintar esse negócio aqui. Eu não mexi com pintura, nunca. Quando lá em Jundiaí, eu nunca pintei uma parede, eu nunca fiz um remendo de alguma coisa, apesar que saía. O máximo que trocava é uma torneira que estava vazando, alguma coisa assim. Comecei a pegar o gosto. Falei, nossa, parece que eu tenho um jeito para coisa. Vou começar a fazer. Aí comecei a pegar o gosto, comprar material, estudar e fazer. Se eu falar para você que eu sou um baita de um pintor, eu minto. Se eu falar um baita pedreiro, eu minto. Mas de tudo eu faço um pouco, não faço coisas grandes. Eu não vou fazer uma casa sozinho, mas não rebocar uma parede, fazer uma pintura. Eu confesso que, para vocês, que eu, eu fiz algum assentamento de piso em pedaços pequenos, no muro. Mas eu vou fazer, se Deus quiser, um serviço de piso. Nunca peguei um negócio maior para mim desempenhar, porque primeiro que material é caro e a gente tem que ter juízo, se não tiver certeza não faz. Mas nesse tempo todo eu aprendi alguma coisa da internet, mexer com algum aplicativo, com aplicação financeira, internet, e mexer com site, vender produtos. E eu fui mudando o jeito de ficar mais trancado. Para alguns que conheceu eu lá no passado e hoje sabe que eu não saio mais para lugar nenhum, não vou nem na casa de parente.
Pode até pensar que eu estou depressivo, pode até ser que seja, ele não sabe. Mas eu sinto tão bem acordar de manhã, não ter hora para tomar um café, não ter hora para levantar, dormir até acordar, sem despertador, sem hora. Assisto o que foi importante no YouTube, uma oração, uma palestra de um padre, palestra sobre saúde, palestra sobre fazer algum serviço de mecânico, de máquina. Aí, quando eu vou entre 9 e 10 horas fazer alguma coisa. Se eu canso, eu chego na sombra, faço serviço para alguém, por hora, por empreita, por dia, mas não sou cobrado. Nunca fui cobrado, graças a Deus. Eu fui empregado que eu não sei se era pelo meu jeito, não admitia o cara chamar atenção, aí eu procurava fazer de tudo. E se chamar atenção, eu ficava muito nervoso, muito bravo. Ficava mais. Mas se o cara chamar atenção com educação, eu aceitava. Mas se ele fosse mal educado, estava formado em. Tanto é que a empresa que eu trabalhei mais tempo foi 5 anos e meio, a última empresa que eu trabalhei. Mas mesmo lá nessa empresa, na primeira semana já teve discussão com o meu patrão. Foi 5 anos de muita discussão, mas que tinha outras partes, né? Que eles tinham paciência e me ensinaram muito. Aprendi muito. Então, o gênio da pessoa, eu tinha um gênio muito forte desde novo. É uma pessoa teimosa, achando que sabia tudo. Você sabe que nós não sabemos nada, a gente vai descobrindo isso com a idade. Então eu tinha um jeito de ser, por exemplo, eu era motorista nessa última empresa aí. Trabalhava no estoque de peças. Aí quando chegou um caminhão de óleo, óleo de motor, óleo de câmbio, essas coisas, um monte de caixa. Não é 5 caixas, não. Pia assim, de tamanho de um prédio quase. E meu gerente falou assim, ele chamava eu pelo nome. Sebastião, faz. Eu muito chamava de Meira, mas ele chamava o nome certo. Sebastião, você é capaz de fazer, colocar aquele óleo lá, empiar tudo certinho? Só que ele falou, você tem que fazer uma amarração perfeita. Assim, assado, o jeito dele. Aí comecei a olhar o jeito que ele explicou, olhei para a cara dele, olhei para as caixas. E aí me lembrei que quando eu morava na roça, nós empilhava saco de milho, saco de feijão, em barracão enorme. E a gente travava aquilo lá para não cair. Era bem amarrado. O saco de feijão, o saco de milho, sei lá o que fosse. E aí também veio na minha memória que eu empilhava, antigamente era mais tijolo de barro, empilhava tijolo de barro para não cair. E assim eu falei pro gerente, deixa eu fazer do meu jeito. Eu vou fazer as 2 primeiras fiadas do meu jeito. Aí se você achar que não tá bom, eu modifico do seu jeito. Mas pelo que eu entendo e já fiz, e já aprendi, não cai. Não cai, só cai se dá um terremoto. Pode ter certeza. Aí fiz lá, esparramei as caixas. Lógico que tinha ajudante, era pesado as caixas. Aí chamei ele, e aí? O que você achou? Tem sentido, tem sentido. Daí ele falou, então toca o barco assim. Parece que tem sentido o que você está falando. Aí ele chamava, porque eu tinha um sotaque muito caboclo, muito de mineiro. Ele disse, esse mineirinho não é fácil. De vez em quando tem que ouvir esse mineirinho. Eu não gostava que chamasse de mineiro, mas se não gostasse era pior. Chegaram até a chamar de Mazarope na época. Mas eu tenho um irmão mais novo que eu, mais parece Mazarope do que eu. E assim, eu fiz, trabalhei lá muito tempo. Dia de chuva, eu era motorista. Mas chovia muito.
em época de janeiro, fevereiro, dezembro chovia muito, eu tinha que fazer entrega. Eu tinha que carregar a caminhonete no meio da chuva. E eu saía, arrumei uma capa dessas, o pessoal usa por aí, as capona amarela, botão de borracha, como uso até hoje. Acho muito bom o botão de borracha, se você andar na chuva e no capinzar. Ah, podia estar chovendo ou não, eu estava carregando, estava entregando. Aí tinha umas pessoas que falavam, mas, nossa, você não trabalha com chuva e tudo. O outro motorista aqui não saía entregar, esperava passar chuva para carregar as coisas. Falei, e se chover o dia inteiro, a semana inteira, como é que fica as entregas? Ia lá, quando colocaram eu, acho que fazendo desafiaram eu, né? Fazer tudo o serviço, era eu só de motorista. Não tinha nem motoqueira para ajudar. Aí eu saía com chuva e entregava, descia com chuva nas lojas, tudo pingando água. Teve que o pessoal não gostava muito que molhava a loja assim, de água. E entrava na loja, saía e foi uma diversão. Eu me divertia trabalhando. Foram 5 anos e meio. Para resumir a conversa, porque a história é longa, hoje, na área de saúde, levando qualidade de vida para as pessoas, falando sobre água, sobre suplemento, mudou tudo. Mas estou numa fase, apesar de tantos problemas que a gente passa no país, com banco, com golpe, com confusão, porque a nossa economia está destruída, roubalheira, correio, banco master, corrupção dos velhinhos, ladroagem de todo jeito. Eu estou contente. Estou contente porque encontrei um novo jeito de trabalhar, novo jeito de fazer as coisas. Parece serviço para mim, parece pessoas que querem comprar as coisas de mim sem oferecer, porque descobriram. Estou com as novas tecnologias na área da água, vou falar para vocês no futuro aí. Um equipamento que agita a água no equipamento, ele já transforma a sua água. Você vai deixar seu corpo livre de bactérias e vírus, água alcalina, enfim. Falei um pouquinho com vocês mais sobre uma história de um caboclo que aparentemente era vagabundo, mas de vagabundo era pouco. Parecia que era burro, mas de burro era pouco, era mais inteligente que burro. E é, porque se alguém achar que eu sou burro, porque ele não conhece o direito. E se achar que caipira é besta, está enganado. A gente aprende alguma coisa. Porque aonde estudar tem. Aonde conhecer tem. Abraço, meu povo. Contei um pouquinho da minha história. Não é vangloriando, mas sim uma experiência de vida que, por mais que esteja ruim, as coisas têm um lado bom. Eu estou falando do lado bom da coisa. Tá? O lado ruim, evito falar porque não traz nenhum benefício a ninguém. Tá? Aprenda com meus erros, com esses sofrimentos. E aquilo que você escuta, eu tenho certeza que você vai melhorar e muito. Forte abraço, meus amigos. Se inscreva, deixe seu like. Se gostou, compartilhe. Fique com Deus. Muito obrigado e até uma próxima.